Olá pessoal, hoje falaremos nesse vídeo sobre as virtudes. Fizemos um caminho, tá, para chegar até aqui. Seria interessante que você pegasse desde as últimas aulas, vamos colocar 4 aulas anteriores a essa, para que você consiga entender progressivamente até esse caminho que nós chegamos, e falaremos hoje nesse vídeo sobre as virtudes, tá? Nós fizemos então, falamos de alguns conceitos, né, evolutivos, e eu vou relembrar isso aqui. Então nós vimos que conhecer o bem não significa necessariamente fazer o bem, viver o bem. Nós entendemos que toda ação humana tem busca um fim, tende a um fim, né? E que todo fim último do homem é a busca pela felicidade. Todo homem busca pela felicidade, que em sentido pleno, né, é um ser infinito, que é Deus. Vimos na sequência que a alma humana, ela funciona de maneira, é uma unidade complexa, ela tem algumas dimensões, potências humanas, e a gente precisa entender como cada uma dessas potências funcionam para elas trabalharem de forma amigável, tá? Para que a gente consiga direcionar essa alma, ordenar essa alma para o verdadeiro fim dela. Temos a inteligência, temos a vontade, temos os nossos apetites, e essas potências precisam estar unidas, integradas. Aprendemos também, compreendemos em uma aula que foi muito boa sobre o hábito, né, com definição, hábito que é essa disposição estável que vai configurando a alma humana, né, configurando uma potência e toda a alma humana a partir de atos repetidos que retornam de maneira cíclica para aquela potência, para aquela capacidade, aperfeiçoando a potência e perfectibilizando a alma. E nesta aula chegamos então a, se nem todo hábito é bom, como eu disse em um dos vídeos, né? Então o que é uma virtude em si? Então vamos lá. Virtude não é somente um ato que foi bom visto de uma maneira isolada, não é isso daí, tá? Nós precisamos entender, tirar essa confusão, limpar isso da memória de vocês, né? Porque muito se tem falado sobre a virtude e de uma forma errada. A virtude não é você simplesmente fazer uma coisa boa uma vez só, direcionada ao bem. Não. Uma pessoa generosa, tá? Ela não se torna generosa praticando um ato de generosidade momentaneamente, tá? Não. Ela não se torna uma pessoa virtuosa por ser generosa uma vez. Ela pode exercer, por exemplo, coragem, no impulso emocional em alguma situação da vida, mas não necessariamente ela possui a virtude da fortaleza, tá? Ela pode ter um controle sobre algum medo, alguma insegurança, né? Ela pode se controlar, isso aqui vai ter que editar. Ela pode se controlar de uma maneira exterior, por medo, por insegurança. Nossa, agora já bugou, tá vendo? Pera lá. Ela pode se controlar exteriormente por medo, por conveniência, por vergonha, por exemplo, e não possuir só por esse ato a virtude da temperança, né? A virtude, portanto, bem explicadinho aqui para vocês, não é um ato bom isolado, tá? A virtude, vamos lá, é aquilo que a pessoa se torna, a pessoa torna capaz de agir de maneira estável, tá? E agir bem. Vou repetir a frase para vocês. A virtude é aquilo que torna a pessoa capaz de agir bem de maneira estável. Ficou melhor sendo dita assim essa frase, tá bom? Vamos lá. Virtude. Vamos para um conceito e vocês guardem esse conceito, e depois a gente vai, de maneira circular, solidificando esse conceito. A virtude é um hábito, certo? Então lembrem do hábito. Quem não assistiu, vai na aula de hábito, tá? Então é o retorno do ato de uma capacidade, tá? É um hábito operativo bom, então ele tem que ter uma direção boa, tá? Ordenado pela reta razão, pelo nosso intelecto, ao verdadeiro fim do homem, ao verdadeiro fim humano, tá? Vamos traduzir tudo isso daí. O hábito, então, é hábito porque é uma disposição já estável, foi gerado por vários atos.
é operativo, por quê? Porque ele não fica apenas no campo da ideia, né, do pensamento. Ele dispõe a pessoa a realizar e agir, aos atos concretos, certo? E ele é bom, por quê? Porque ele está aperfeiçoando aquela capacidade, aquela potência, tá? Ele está ordenado à reta razão, porque não basta fazer uma coisa somente com intensidade, com eficiência, com disciplina, certo? Não é isso que define, né? Ele ser ordenado à reta razão. É preciso que a pessoa haja em conformidade a um bem verdadeiro, a um bem que seja de fato verdadeiro, tá? E a virtude, então, nós podemos concluir até aqui que não é apenas um funcionamento, certo? O que é? Uma pessoa, ela pode ser muito eficiente, ela pode ser profundamente, mesmo sendo eficiente em algo, desordenada, né? Então eu posso ser tecnicamente muito bom em alguma coisa, mas ser profundamente desordenada, ter uma alma profundamente desordenada e não vou conseguir ser feliz dessa forma. Pode ter técnica, a pessoa pode ter inteligência para determinada coisa, disciplina, produtividade, tá cheio de mentor dizendo isso para vocês, mas ainda assim utilizar tudo isso para bens que são inferiores. Esse é o grande lance, né? A virtude não é só fazer bem alguma coisa, por boa técnica, inteligência, disciplina, produtividade. Não é isso. É você fazer uma coisa boa e tornar-se uma pessoa boa. Isso tudo ter uma direção a um bem verdadeiro, tá? É você se tornar boa enquanto você pratica aquilo ali, tá? A virtude é, vamos dizer assim, a perfeição da potência. É a maneira mais perfeita daquela capacidade que você tem, como tendência natural. Santo Tomás ensina isso. A virtude é a perfeição da potência. Gente, isso é muito importante, tá? Que vocês gravem, né? Então, o olho, ele se aperfeiçoa quando ele vê bem, certo? Vê o belo, por exemplo, né? Vê o bom. O ouvido, ele se aperfeiçoa quando ele escuta bem uma boa música, uma música de verdade, vamos dizer assim. A inteligência, ela também vai se aperfeiçoando quando ela conhece a verdade, de fato. E a vontade, ela vai se aperfeiçoando quando? Quando ela ama aquilo que é realmente amável. Quando ela ama e escolhe aquele bem que é verdadeiro. Os apetites, como que os nossos apetites, então, sensíveis, vamos dizer assim, que é o apetite concupiscível e o irascível, podem se aperfeiçoar? Quando eles estão submetidos, subordinados à nossa reta razão, a obedecer à razão. A virtude, então, é aquilo que faz uma potência, uma capacidade operar bem, de fato. Né? A potência sozinha, ela é só uma capacidade, ela é apenas uma capacidade que você tem. A virtude é quando você consegue formar. Essa capacidade está perfeita, funcionando bem, bem direcionada, né? Para o bem verdadeiro, certo? A virtude é aquela potência que deixou de ser uma possibilidade e passou a operar então com prontidão, com firmeza, com estabilidade, com proporção, certo? Bom, Aristóteles, na Ética a Nicômaco, nesse livro que eu quero reler e quero colocar aqui para vocês, inclusive no canal, que vale muito a pena para o desenvolvimento humano, né? Você se tornar quem você realmente é, que é a frase do nosso canal, diz que a felicidade humana, que é aquilo que todo ser humano busca, né, como fim último, ela está ligada à atividade da alma conforme a excelência dessa alma, né? Ou seja, o homem, ele não é feliz simplesmente por estar fazendo qualquer coisa, aleatoriamente, aí ao acaso, né? Nem por sentir prazer e conforto com alguma coisa, nem por ser admirado por alguém, né? Por pessoas, não é isso? O homem, ele só se realiza quando a sua alma opera conforme o bem verdadeiro, né? Destinado ao seu fim último. Operar bem, então, significa o quê?
operar em conformidade com aquilo que há mais próprio do ser humano. O que o homem tem, o ser humano tem, que os outros seres criados não têm? A razão. Somos animais racionais. Então, é preciso que a nossa alma opere bem conforme aquilo que é mais próprio em nós, que é a razão, certo? Aristóteles diz, então, que a virtude é a excelência da potência, né? É a alma funcionando segundo a sua forma mais alta, segundo a sua natureza, de fato, certo? Isso não é nenhum tipo de moralismo, né? Algo muito rígido que a gente está falando aqui, né? Não é uma aparente bondade de algo. Isso é realmente a plenitude da operação da alma humana, tá? E São Tomás traz pra gente uma definição que é ainda mais profunda, mais precisa, né? Que ele estuda Aristóteles e traz toda uma tradição e coloca pra gente assim: a virtude torna bom aquele que a possui e torna boa a sua operação, certo? Então ele complementa, né? E essa frase vocês precisam gravar, escrevam aí, tá? A virtude torna bom aquele que a tem, que a possui, né? E torna boa a sua operação. Torna boa a operação do homem, daquela que tem aquela alma humana, certo? Existem hábitos que tornam a pessoa capaz de fazer algo bem, mas não tornam a pessoa boa em si mesma, certo? Uma pessoa, por exemplo, ela tem uma técnica perfeita para fazer algo, pode ser excelente em se comunicar, ela pode ser excelente em ser um bom estrategista, pode ser muito inteligente em algo, mas sozinho isso não garante que ele é uma pessoa boa, né? No sentido real da palavra boa. A técnica, ela qualifica uma qualidade que a pessoa tem. A virtude é aquilo que qualifica o sujeito que a possui, como diz a definição, e torna a operação boa também, né? Ela torna a pessoa boa na sua maneira de operar, certo? E a técnica pura e simples, ela vai só capacitar, certo? Ela vai melhorar aquela capacidade. A virtude, ela vai fazer o quê? Ela vai modificar, ela vai comprometer o ser da pessoa. Uma pessoa, ela pode saber falar muito bem, por exemplo, mas ela pode usar essa fala para manipular outras pessoas e direcioná-las ao mal, tá? Uma pessoa pode saber argumentar muito bem e usar a sua inteligência para justificar algo inadequado, algum erro, certo? Você pode ter uma disciplina invejável, vamos dizer assim, mas você pode usar dessa disciplina para você alimentar a sua vaidade, certo? E o seu orgulho, a sua necessidade de controle, você usa a sua disciplina para isso. Então, nem toda excelência que você possui, excelência exterior que a gente vê por aí, é de fato virtude. E existe uma confusão nisso tudo, né? A virtude, ela precisa ser ordenada para o bem que é verdadeiro, tá? Ela não é somente uma potência que foi qualificada, uma potência eficiente, certo? Ela é uma potência qualificada, eficiente, ordenada pela reta razão, tá? Ao seu fim último. Bom, nós podemos dizer aqui numa linguagem que fique mais fácil, né, que a virtude forma o caráter. Nós precisamos entender bem que caráter aqui, por exemplo, não é uma coisa de temperamento, não é isso, tá? E caráter também não é a personalidade do sujeito. E caráter é um conjunto prático, certo? E estável, vamos dizer assim, de modos de operação da pessoa, certo? Então, é um conjunto que já está estável, a pessoa faz aquilo sempre, né? Já está estabilizado, de modos que aquela pessoa opera, certo? Então isso é o caráter, é o conjunto desses modos de operar que já estão acontecendo de forma estável. É aquilo que vai se tornando, por exemplo, quando a inteligência, quando a vontade, quando os afetos vão passando a agir de forma ordenada. Então a inteligência vai sendo iluminada pela verdade, vai orientando, apresentando para a vontade, ela vai ordenando de certa forma o apetite pelas ações virtuosas e formação de hábitos bons, né, direcionados ao bem.
E aí você vai formando então esse conjunto de modos de operação estável, que é o caráter. E a pessoa, ela vai se tornando então virtuosa, né? Quando as potências foram qualificadas, né? Essas capacidades chegaram ao máximo da sua perfeição, por serem direcionadas ao bem. E a pessoa se torna uma pessoa virtuosa sempre com muito esforço e com muita luta no começo. Não tem uma pessoa que se torna, nossa, sem esforço nenhum naturalmente. Não é assim, né? Então imagina que uma pessoa nunca sente medo de nada, uma pessoa que nunca sente raiva, nunca se impacienta, né, com alguma coisa. Não é por isso, né? Não é que alguém nunca sente um desejo de forma desordenada. Todos nós vamos sentir isso em certa medida. Mas é que alguém já... Existem pessoas que, por terem praticado esses atos, vamos dizer, atos bons, virtuosos, né, já formaram um conjunto mais estável, né, já estabilizaram, equilibraram essa ordem interior. Ela está mais firme, certo? Então, de forma que a razão, o intelecto, ele consegue fazer juízos com uma alma mais ordenada, então ele consegue ter mais clareza nisso. A vontade, ela consegue querer, desejar com mais firmeza, né? Mais limpa, menos poluída, por exemplo, pela pressão dos apetites que já estão mais ordenados, certo? Os apetites, eles já obedecem mais com uma maior proporção à razão, né? E a virtude, ela, em certa medida, por ser um esforço inicialmente, até que você consiga adquirir essa estabilidade, né, que caracteriza de fato a virtude, ela não diminui a liberdade humana de forma alguma. Ela liberta o homem, ela aumenta a liberdade, ela dá pleno cumprimento na liberdade humana, né? Porque a liberdade que é compreendida hoje como escolher qualquer coisa, fazer qualquer coisa, é uma liberdade muito imperfeita, né? Se você for, essa é uma análise muito superficial da liberdade humana. A liberdade verdadeira do homem não é saber escolher, assim, saber poder escolher, apenas escolher as coisas, vamos dizer assim, melhor, né? Não é só escolher as coisas, é a capacidade de escolher bem, aquilo que é o bem para o ser humano que ele é. Né? Porque se ele escolhe algo que é mal, ele está escravo daquela coisa. Na verdade, não é uma escolha dele. Aquela coisa está escolhendo ele, né? A verdadeira liberdade humana é você escolher o bem, aquilo que vai te fortalecer, que vai tornar você cada vez mais ser humano, né? Um ser humano mais fortalecido, né? Uma pessoa dominada, por exemplo, por um bolo de chocolate, pela agulha, visto de algum tipo de alimento, vocês conseguem perceber se essa pessoa é livre? Claro que não. É como se ela fosse escrava daquele alimento, né? Escrava daquele mal, vamos colocar que é mal, né? Mas é um bem inferior. Uma pessoa que é totalmente vaidosa, ela está sendo escrava dessa própria vaidade, ela não é livre de maneira alguma, né? A pessoa pode até decidir, mas ela decide sempre presa ao olhar dos outros. Isso não é liberdade. Essa prisão de forma alguma é liberdade, é o oposto disso, né? A pessoa que, por exemplo, sente medo de tudo, é insegura, então está escrava a essa paixão e precisa realmente se tornar mais livre. A virtude de certa forma, liberta. Ela liberta a pessoa por organizar interiormente a alma humana para o bem que ela foi feita para ser, né? Voltemos ao exemplo de um músico. O músico, ele olha para um instrumento inicialmente e ele se sente preso. Ele precisa aprender cada nota daquele instrumento. Pense em alguém tocando piano. Ele erra porque ele ainda não sabe, ele se confunde, ele não tem o tempo certo, né? Ele cansa. Agora, quando você pensa em um pianista, né, num músico virtuoso, ele não é menos livre porque ele treinou para tocar aquele instrumento. Ele é muito mais livre, né? Muito mais livre, porque aquela formação, aquele desenvolvimento de hábitos para aquela técnica específica fez com que aquela música interior fosse mais bem ordenada, né? A pessoa virtuosa, ela não necessariamente por ter atos repetidos e estáveis é rígida e engessada, não é isso, né? Ela é mais capaz de agir em direção ao bem
a beleza com mais firmeza, com mais estabilidade, com menos esforço, com mais alegria. É uma pessoa que vive com certeza mais alegre. Nós temos virtudes chamadas intelectuais, que são então aquelas operações, né, estabilizadas que melhoram, aperfeiçoam a nossa parte intelectual, o intelecto e a vontade. E nós temos virtudes ditas morais, porque também são aquelas capacidades perfeitas, potências perfectibilizadas, né, pela virtude, que aperfeiçoam todo o nosso apetite sensível, vamos dizer ali. Aristóteles, então, que faz essa divisão em dois grandes grupos. As virtudes intelectuais, então, aperfeiçoam a nossa inteligência. As virtudes morais vão aperfeiçoar a vontade e os nossos apetites, certo? As virtudes morais. Sim, isso, porque a justiça aperfeiçoa a vontade. Entre as virtudes intelectuais, isso eu vou falar bem devagar para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas nunca tiveram contato com isso. Nós temos a ciência, a sabedoria, a inteligência, a arte e a prudência, certo? Entre as morais, sendo que a prudência, ela exerce um efeito, ela é uma virtude intelectual e ela também é uma virtude moral, tá? Ela age tanto na inteligência como também nos apetites, na vontade, nos apetites sensíveis. A prudência, então, por isso ela tem um lugar especial, porque ela tá na razão prática, mas ela também orienta a vida moral, né, concreta. A justiça, como eu disse, vai aperfeiçoar a vontade. A fortaleza, eu já disse em alguns vídeos, não sei se nessa aula necessariamente, aperfeiçoa o apetite que é irascível. E é aquele apetite que a gente tem medo, que tem alguma dificuldade, algum obstáculo que precisa ser enfrentado, tá? E a temperança aperfeiçoa, então, o apetite concupiscível, que é aquele apetite que está inclinado, que nos move em direção aos prazeres. Bom, as virtudes, elas têm, então, sujeitos diferentes, certo? Então, elas agem em sujeitos, em objetos, vamos colocar assim, diferentes. Isto é, as virtudes residem, elas atuam, moram em potências diferentes. Mas as virtudes, elas não ficam isoladas, não é assim. Pensa que a alma humana, ela é integrada, ela é uma unidade. Lembra, em uma das aulas eu disse também, ela é uma unidade complexa, mas ela é uma unidade, tá? Então elas não funcionam separadas, elas têm o seu objeto, mas o seu sujeito, mas elas não funcionam de forma isolada. Por exemplo, quando a temperança ordena os prazeres do apetite sensível, isso vai ajudar o quê? A nossa razão a operar melhor. Quando, por exemplo, a fortaleza ordena mais adequadamente o nosso apetite irascível, o que vai acontecer? Acontece que a nossa vontade, ela fica mais fortalecida para enfrentar, para ir atrás daquilo que se quer, frente a uma dificuldade, a um obstáculo. Quando a nossa justiça aperfeiçoa, ordena a nossa vontade em relação ao outro, o que acontece? Isso torna a pessoa mais reta, né? Torna a pessoa mais reta, agindo conforme o bem, vamos dizer assim. Quando a prudência ilumina, né? Ilumina a nossa concretude, o que ela faz? É como uma lâmpada mesmo. Ela ajuda todas as outras virtudes, ela ilumina, né, todas as outras virtudes a encontrarem o seu meio adequado de ação, né? Então a virtude, ela não é uma peça solta, ela sempre, quando você adquire uma, aperfeiçoa uma potência e ela puxa a outra, né? Ela ajuda outra coisa dentro da alma humana, ela participa da ordem inteira da alma humana. E a gente entende de uma forma mais profunda a virtude, entendemos até aqui. É preciso que, para entender a virtude, a gente entenda também um pouquinho do vício, que é o seu contrário, tá? O vício, ele é também um hábito, aperfeiçoando uma potência, uma capacidade, tá? Mas ele é um hábito operativo, porque existe uma operação mal. Por quê? Porque ele não está direcionado ao bem verdadeiro, ele está direcionado a uma outra coisa que esse ser humano está colocando como bem. Bom, é uma disposição estável, certo? Que inclina a alma dessa pessoa para um modo desordenado de agir, portanto, o vício, né? Assim como a virtude,
é um hábito que torna aquela alma humana mais naturalmente, mais facilitada para agir em direção ao bem, o vício torna o mal algo mais fácil de ser atingido, certo? Então, assim, a virtude torna o bem, de certa forma, connatural à alma humana. O vício torna, então, o mal connatural à alma humana, né? E isso é uma coisa muito ruim e que precisa ser analisado e que vocês precisam tirar da vida de vocês. Para tirar, é preciso que ele seja reconhecido como um vício, tá? Da forma mais profunda. Muitas vezes, a pessoa viciosa até sabe o que teoricamente é certo que ela faça, mas ela não consegue fazer isso porque já existe um hábito que é, de certa forma, uma disposição estável, né, daquela potência, criado, né? Aqueles hábitos já estão consolidados naquela capacidade, né? E por estar consolidado e desordenando a alma, gera então uma névoa na nossa razão e o juízo concreto que quer mostrar a verdade, o bem, ele começa a se obscurecer, né? Então, confunde aquele juízo e a pessoa tende a fazer juízos errados a partir disso. Ela passa a se justificar, ela passa a minimizar aquele problema, a reinterpretar de outra forma, né? Aquilo que o intelecto via e reconhecia com clareza, que estava ordenado, parece então mais negociável e você começa a relativizar o bem verdadeiro. Bom, nós podemos dizer então que a virtude é a forma estável do homem que aprende a operar conforme o bem. Repetindo, a virtude é a forma estável do homem que aprende a operar em conformidade ao bem. Não é emoção, não é um entusiasmo, né, que passa, não é só decidir isoladamente através de um ato, não é só aparentemente eu ser assim, certo? Isso é uma configuração interior da sua alma, é algo muito mais sólido, vamos dizer, mais profundo, né? É uma alma inteiramente formada e ordenada para agir conforme o bem. Por isso que toda a formação humana, formação do ser humano, para ele se tornar aquilo que ele é, que ele foi feito por Deus, passa necessariamente pela formação das virtudes, tá bom? A virtude é um hábito pelo qual a potência humana deixa de agir apenas pela capacidade natural e passa a ser pronta, passa a ser estável, firme, proporcionada ao ato bom. Certo? Ela torna então, por ordenar a alma, a inteligência mais lúcida, mais límpida, a vontade mais forte, mais fortalecida, mais firme, os afetos equilibrados, estáveis, ordenados, a liberdade do ser humano mais verdadeira, em conformidade com o conceito de liberdade, a pessoa mais unida, integrada, sincrônica, e por isso para você desenvolver uma vida moral adequada, né? Você não tem que se questionar somente o que eu devo fazer, né? Mas você precisa se questionar assim, o que eu estou me tornando de acordo com os atos que eu estou fazendo no meu dia a dia hoje, os atos que eu repito cotidianamente. Essa pessoa que eu sou hoje, que eu estou me tornando, e esses são os atos. É nessa análise que você precisa chegar, né? A virtude, ela não forma só comportamentos bons, tipo daqui para fora, não é isso. Ela forma a pessoa boa. A pessoa que a possui tem que se tornar boa, né? Não só a sua operação, como nos diz São Tomás na definição, né? Isso tudo, essa capacidade estável, ela precisa estar direcionada ao bem verdadeiro. Então, para finalizar essa aula, que eu gostei muito, inclusive, de estudar para estar aqui dando para vocês, a virtude é quando o bem deixa de ser apenas uma ideia da nossa cabeça admirada e passa a ser, então, uma forma estável da gente viver. Até o próximo vídeo.